Então, vamos dar início à transmissão dessa discussão de caso, hoje, 29 de julho, quinta-feira, e aí nós vamos fazer a transmissão, eu, Frederico, vou fazer a moderação, o Roberto Bastella vai apresentar o caso, e como vocês viram, a temática hoje vai ser o falso inimigo. O inimigo e o falso amigo. O inimigo e o falso amigo. Bom, só aqueles recadinhos de sempre, evitar, enfim, copiar, colar, compartilhar, né, fazer print das telas, que vai ter imagens, evidentemente, então, para evitar essas questões de privacidade do paciente, evitem fazer compartilhamento, vai para o YouTube, eu tento o quanto antes de fazer a edição e já jogar isso no YouTube, a discussão de caso. Então, vocês vão ter isso disponível, aberto, não precisa de senha, não precisa de nada. Então, não se preocupem com essa questão. Tá? E é isso. E agradecer a presença de todos vocês aqui. Vamos lá. Bom, vocês sabem, a gente vai fazendo aqui pausas para tornar a discussão bem didática. Façam comentários enquanto a gente estiver apresentando, o Batistelli estiver apresentando, vocês podem fazer comentários. Na hora que pausar, quiser fazer comentários no chat, faz. Se quiser abrir o microfone também para falar, abre o microfone e fala. Não tem problema nenhum, não, tá bom? Bate, a palavra é sua. Obrigado, Fred. Boa noite para todo mundo. Bem-vindos. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Então, como vocês viram, o tema hoje, o tópico da nossa discussão de caso é o inimigo e o falso amigo. É claro que no decorrer da discussão vocês vão poder ver o porquê da escolha desse tópico, né? Então, o caso que eu vou apresentar aqui hoje é de uma paciente de 58 anos, né, uma mulher oriental, que veio para mim por uma segunda opinião sobre o glaucoma que estava sendo, que ela estava tratando. Ela veio para mim a primeira vez em junho de 2019. Então, eu vou contar uma pequena historinha antes, né, baseado nos dados que ela me forneceu, e ela me forneceu bastante documentação, aquilo que antecedeu a consulta dela comigo em junho de 2019. Então, ela, em 2011, foi passar por um exame de rotina por uma queixa refracional. E foi constatado nesse exame de rotina que ela tinha uma escavação aumentada nos dois olhos, uma escavação grande. E o colega que a examinou, imediatamente fez uma suspeita de glaucoma, né? Solicitou alguns exames para ela e passou, então, a acompanhar o caso dessa paciente. Tá? Como eu já tinha dito para vocês, é uma paciente oriental, mais alguns detalhes, ela é míope dos dois olhos, não tem nenhuma comorbidade, tá? E também nenhum histórico na família de glaucoma, né? E essa aqui é a retinografia dela de 2011. Né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa aqui nessa retinografia? Os glaucomatólogos aí, principalmente, querem fazer algum comentário? Batistelli. Oi. Boa noite. É o Romar que está falando? Romar. Boa noite, Romar. Beleza. Ó, o que eu observo nesses nervos ópticos, eles são nervos ópticos bem grandes. Tem uma escavação grande, mas é proporcional ao tamanho do nervo. Veja que na esquerda a escavação é maior, mas a escavação é maior com o nervo óptico maior, apesar de ter aquela atrofia peripapilar ali. Mas aí a escavação ela é concêntrica, mas ela é mais horizontal que para vertical, né? Aí eu teria que saber, assim, eu tô vendo assim, muito brilho em volta do nervo óptico. Então, assim, essa escavação, tudo bem, a primeira olhada, assim, parece suspeita, né? Mas tá parecendo para mim mais, assim, de acordo com o tamanho do nervo do que com a escavação. Lógico que precisa de mais, precisa saber a pressão, a paquimetria dela, né? A gonioscopia, mas, assim, a primeira vista que eu dou no nervo, me parece mais uma coisa dele ter nascido grande do que cara de glaucoma. Essa eu imagino. Aqui, ó, também o Tabox e o John
Bons comentários, Romário. O Tabox também e o John estão colocando, o Wizard está preservado. Realmente é o que eu também acho, né? Uma escavação grande, uma escavação, eu diria assim, concêntrica, né? Sem defeitos localizados na rima neural, mas é grande, né? Isso sempre assusta, né? Isso sempre deixa a gente desconfiado, né? Deixa a gente com o pé atrás. Então, vamos seguir um pouquinho. Então, esse aqui é a retinografia de 2011, né? O resultado que ela apresentou do exame que ela fez lá em 2011 de paquimetria, 528 no direito, 524 no esquerdo, uma medida comum, né? Eu pelo menos interpreto como uma medida comum, né? E esse foi o primeiro campo visual que ela fez, né? Lá de 4 de novembro de 2011, né? Alguém também vê alguma coisa nesse campo visual? Vocês querem comentar? O que vocês acham? Defeito central. Acabou que você colocou aqui. Importante. Defeito central. Tem uma reduçãozinha central um pouquinho, realmente, né? Ali no Total Deviation, mas passou para o Pattern Deviation, ele já desaparece um pouquinho. Mas sensibilidade foveal é 35, hein? A boa sensibilidade foveal, né? Mas algum defeito assim que lembra do glaucoma? Não, glaucoma não. Tem um leve aumento da mancha cega, talvez, bilateral. Não, acho que está dentro daquilo que é esperado. Pouquinho, talvez, né? Né? Mas o campo não é de glaucoma a princípio, não. O campo não parece. Vamos ver os comentários aqui. Isso, o Tabas colocou também, no pattern desaparece, e o John colocou que o esquerdo, fiquei na dúvida, talvez seria um defeito de rima superior, não teria correspondência com perda funcional no olho esquerdo, né? Você quer dizer os dois pontinhos aqui, John? É isso que você está falando? Provavelmente. Provavelmente, né? Bom, isso do pato é fundamental, ficar atento, porque se você olhar só no Total Deviation, dá até para arriscar que é um defeito seco central e seco central, que você vê que ele chega até a mancha cega, né? Em ambos os lados. Verdade. Mas o pato é normal. Em princípio, um primeiro campo visual, eu diria inocente, né? Inocente. Bom, ela não sabia me dizer as pressões exatas cada vez que ela media. Ela me informou que de 2011 a 2015 ela seguiu com uma certa regularidade, que a postura foi sempre conservadora e as medidas de pressão assim, nunca passaram, que ela se lembre de números, ela falou assim, acho que nunca passaram de 14. Sempre medidas menores do que 14. Né? Aí teve um espaço de tempo, depois disso, em que ela deixou um pouquinho de acompanhar, né? E aí ela voltou um pouquinho mais adiante. Aqui está, de 2011 a 2015, né, o campo visual dela, né? Alguém quer fazer mais algum comentário? Entre 2011 e 2015? O que vocês acham? Tabox colocou aqui, ó. Melhora no MD e PSD. E o Marco colocou, piorou o pattern do olho direito. Não, piorou do olho esquerdo. O direito aqui, ó, 2 pontinhos aqui, ó. Não, mas piorou mais. Central aqui também? Não, mas ele colocou, acho que ele falou esquerdo, né? O Marco, fica. O esquerdo. Tá invertida a imagem aqui, tá? Tá. Aqui a gente é neuroftalmo, tá? Então, o campo direito fica sempre à direita, o campo do olho esquerdo fica sempre à esquerda. Tá? Então, a gente inverte, a gente não faz que nem um glaucomatólogo, não, né, Fred? Sim, não, nunca. A gente quer ver como o paciente, tentar enxergar como o paciente enxerga. Perfeitamente, porque fica mais fácil de fazer correlação de quiasma, de retroquiasma, a gente sempre pensa nisso.
Então, uma ressalva nossa aqui. Confunde um pouco, mas por isso que o Marco já colocou, o olho esquerdo, isso mesmo, piorou o pato. Isso. Agora, o campo visual, ele é um exame de uma variabilidade muito a longo prazo também, a curto e a longo prazo, né? Então, todo defeito novo que aparece, eu gosto sempre de repetir um tempo mais curto depois para confirmar essa variabilidade, porque esse campo aqui do olho esquerdo, esses defeitos inferiores, estão muito esparsos, né? Tá assim, difícil de encaixar em alguma especificidade, né? Às vezes, se repetir, pode sumir esses defeitos, né? Perfeitamente. Concordo, né? São pontinhos de espaço no desenho, realmente, muito, embora esteja realmente na área, assim, poçando, assim, na área a gente chama de arqueada, né? Vocês não sei se vocês chamam, a gente costuma chamar de área de gerro, né? Só mais um detalhe, Marcelo. Em 90% dos glaucomas, o defeito de campo primeiro é superior, né? É raro o glaucoma que começa inferior. Ao contrário da neuropatia óptica isquêmica, né? A maior parte dos defeitos é inferior, né? Exato. Um colega querendo falar aqui, não sei. Gilberto? Não, bom, acho que foi a fala. Muito bom. Bom, aí ela perdeu um pouquinho o segmento e aí ela voltou em 2018, tá? E aí em 2018 ela fez um campo, né? Em janeiro de 2018. E esse campo mostrou uma piora do olho esquerdo. Tá? Vocês querem comentar um pouquinho esse campo? Um campo de glaucoma, aparece glaucoma. Bate, repetindo, desde 2011, né? Esse 2011. Começou em 2011. 2011 a 2015, ela seguiu mais regularmente, aí teve um gap, aí teve um intervalo aí que ela perdeu o segmento, voltou em 2018. Quando repetiu o campo em 2018, aí o campo do olho esquerdo tinha piorado, né? Alguém gostaria de comentar aqui esse campo? O Marco colocou aumento da mancha cega, olho esquerdo. Tá bom, os defeitos ficaram profundos, sendo ponto persistente central. Ficou esse pontinho central. Qual é a acuidade? Aqui sem acuidade ainda, né, Bate? Ainda sem acuidade. Né? Não tinha acuidade aqui. Okay. Mas assim, a paciente aqui, nesta época aqui, não tinha nenhuma queixa. Tá? Eu não tenho nível de acuidade visual, mas ela não tinha nenhuma queixa. Então era mais a suspeita do glaucoma mesmo. Mais a suspeita do glaucoma. Isso aqui cabe numa piora de glaucoma, numa evolução de glaucoma. Eu queria que o Tabox, de Guilherme, a turma do glaucoma. Não, sabe o quê? Volta ali, Bate. Assim, até uns 5 anos atrás, a turma do glaucoma, para variar, vem sempre atrás da neuroftalma. Estou brincando, gente. É só uma provocação. Mas, assim, a verdade é que de uns 5 anos para cá, o pessoal do glaucoma tem dado mais atenção aos 10 graus centrais. E porque a gente sempre teve essa coisa que o glaucoma acomete periferia para o centro, clássico, mas de um tempo para cá começou a sair trabalhos. Eu não tenho muita vivência nisso, eu leio pouco. Eu não sei se você lê, Bate, mas começou a mostrar também defeitos centrais no glaucoma. Se alguém tiver algum comentário sobre isso, se tivesse falar, seria bom. Fred, eu tenho uma experiência boa em glaucoma clínico. Fala, Romário. Tem 24 anos que eu me dedico ao estudo de glaucoma. Ótimo, me conta. E isso se começou a falar muito com o doutor Gustavo, alguma coisa Moraes, lá do Nova York. E a questão, ele levantou essa questão do glaucoma, começando o glaucoma de 24/2, o campo está normal, e você faz o 10/2, você encontra algumas áreas de defeito que teria uma associação com defeito macular no OCT, o GCC, né? Então, não pareceria esse defeito peripapilar, né? Certo. Mas já aconteceu vários estudos tentando comprovar essa tese dele e não mostrou a eficiência do que parecia no início. Uhum. E alguns outros estudos concordando com ele.
Então, o que eu imagino que seria interessante fazer o 10-2, no caso, por exemplo, claro, um glaucoma avançado, que você já perdeu toda a periferia, não faz sentido você ficar repetindo a periferia, você vai direto para o 10-2, né? Certo. E uma outra situação, o glaucoma de pressão normal, é o glaucoma que inicia na área central da visão. O caminho dele já é direto na visão central, então ele também é bom fazer o 10-2, né? Mas um 24-2 totalmente normal, você aí partir do 10-2 para tentar descobrir alguma coisa que o 24-2 não descobriu, vai ser muito pouco provável. Porque o que ele alega é que o 24-2 são 54 pontos testados, e você tem 4 pontos testados no centro, uma diferença de 6 graus entre um ponto e outro. E já no 10-2, você tem 54 pontos testados dentro do 10-2, com espaço de 2 graus entre um ponto e outro. Então, aí você poderia descobrir algum defeito, né? Mas ainda está uma coisa assim a estudar ainda para mostrar mais. É isso, Boa. Valeu, Boa, boa, Romário. Obrigado pelos comentários. Ficou claro isso aí. É isso aí, tá bom, mas é importante. Ó, eu vou passar aqui a retino. Desculpa, o campo. A gente ainda fazer algum comentário aqui sobre o campo. E aí, na sequência, tem a retino de 2018. Alguém quer comentar essa alteração aqui? Ela uma alteração que caberia num glaucoma? Marcelo, ele tem um aprofundamento nasal inferior, né? E tem uma piora do limiar foveal dela, né? Até chamando a atenção no 30, no olho esquerdo. Sim. Mas lembrando, aqui ela não tinha queixa visual. Entendi. Não, mas é só uma piorazinha ali, né? E tem um defeito nasal inferior, que o que realmente aprofundou mesmo aqui, você vê pela contagem aqui do gráfico aqui embaixo, o que está devendo de menos 17, menos 13, realmente, essa parte aqui é que realmente é importante. Mas aqui, nasal inferior, né? Essa está aí, falando? Exatamente. Você vai analisar essa área aí com esses números aqui embaixo que estão devendo aqui, ó. Menos 17, menos 13, tá vendo? Aqui que realmente esses 4 pontos aqui é que aprofundou muito esse canto aqui, tá vendo? Os outros, um déficit de 4 ou 5 pontos, não é muito, até menos 5 não é muito considerado, não. Agora, esses menos 17, menos 20 aqui, esses 4 aqui, ó, é para chamar a atenção. Agora, e esse aqui, ó? Esse aqui isso aqui, ó. Esses aí, provavelmente, se repetir esse campo, pode desaparecer. Provavelmente. Agora, para mim, o que parece chama mais atenção é esse nasal inferior aqui. Agora, mais uma pergunta. Tá? E essa assimetria entre os olhos? Isso chama muita atenção. E é interessante também, a assimetria está importante. Vamos passar, vamos em frente, vamos mostrar. Vamos. Vamos mostrar a retina. Retinografia. Retina 2018. Comentários. O que vocês acham? O bate, depois, espera aí, deixa eu olhar aqui. Vale a pena. Tá. Vale a pena você voltar do olho direito. Desculpa, do 2011. 2011. Só para a gente relembrar, porque eu estou olhando ela aqui. Aqui, ó. 2011. Isso. E aí, 2018. Parece mais uma distância de foco, né, Fred? Por isso está parecendo que houve uma diferença. É difícil dizer. Agora, eu está me chamando a atenção, assim, que a escavação do olho aqui direito, né? Ele é maior, mas o nervo também é maior, né? Então, essa escavação... É difícil. Alguém vê algum achado aqui que sugira uma escavação glaucomatória? Baticelli, essa paciente é míope, né? O nervo dela é muito grande. Lembra da miopia. É míope. Então, provavelmente esse nervo é da miopia. Olhando tem uma diferença de flash, então isso aí dá uma... Tem. Não tem VAT. Tem uma diferençazinha de flash, sim. O flash foi mais
Um pouquinho mais forte no esquerdo, menos no esquerdo, desculpe, menos aqui no esquerdo, maior no direito, né? E outra coisa, mais luminosidade aqui, né? Quando você compara com a de 2011 também. Eu estou olhando a de 2011 aqui, dá uma olhada aí, vê se não parece menos. Está mais próximo, né, Fred? Está mais próximo, tá né? Mais próximo está mais ampliada, né? Está mais escuro também a foto. Não, eu estou falando que, assim, no primeiro momento, parece até que está mais pálido o olho esquerdo. Até o John colocou isso aqui, mas palidez fisiológica, né? Não, eu concordo que está mais pálido. Agora, cravar que isso aí é patológico não é fácil, não. Bom, mas tudo bem, temos um defeito e um nervo suspeito. Se for ver aqui, os dois olhos, a parte temporal, né, ela é um pouquinho, tem menos cor, né? Talvez nem usasse a palavra palidez, mas menos cor, né? Uma palidez fisiológica, né, que a gente encontra no setor temporal das papilas. Mas, enfim, a Tati também colocou parecidos, tabocos parecidos, deixa eu ver, vasos em baioneta aqui no olho direito, aqui, tabocos. Quer dizer, acho que inferior, não? Não, aqui uma deflexão, né? Ele acompanha aqui, deflete aqui, né? Aqui o vaso sai da rima, ó. Né? Superior aqui, está falando? Não me chamou atenção aqui. Ou aqui, ó. Mas aqui eu acho que já estava, hein? Vamos voltar lá para ver. Ó, já estava aqui, ó. Já estava. Aqui já estava. E 2018 aqui, ó. E o ISA continua preservado, né? Porque para glaucoma é importante. Mesma coisa. Comentário aqui. Bate, segura um pouco, só um comentário. O Guilherme colocou assim: o que me deixa com certa dúvida é a escavação temporal inferior do olho esquerdo. Me lembra uma escavação salserizada associada à atrofia peripapilar beta mais importante. Essa aí mesmo. Mas aqui, ó, o vaso deflete aqui, ó, né? Ele tem aquele, parece que ela tem um slope temporal, né? Tem uma inclinação assim temporal, né? Que só não é íngreme aqui, né? Não, mas o que ele está querendo, o que ele está colocando aqui, Bate, é uma coisa que a gente às vezes até faz pouco, né, Bate? A gente, enfim, que é dilatar e ver a escavação com visão binocular, né? E entende, para ver mesmo se é uma deflexão mesmo, enfim, até onde vai a rima, né? E o Gilberto colocou aqui, ó, apesar de ter uma escavação aumentada, respeito isso, gente, é isso aí. Muito bem, mas aparentemente parece inalterado, né? 2011, 2018, né? 7 anos sem alteração aqui no fundo de olho, né? Então, vamos ver aqui, ó. Agora mostra aqui para vocês o OCT que ela fez lá em 2018. No ladinho do campo. Comentários. De 2018, dezembro, mesmo dia. Ou janeiro, né? Janeiro ou dezembro? 12 de janeiro de 2018. No OCT fica invertido aqui no mês de dia. Olha lá, o Tabox. No mapa de desvio do olho esquerdo tem uma leve redução temporal. Que é o quadradinho aqui, né? Deviation Map. De cima, deixa eu me localizar aqui, ó. Esse aí, isso. Esse aqui, né? Eu acho que é esses amarelinhos aqui, quase saindo do quadrado que ele está falando. Era o que tinha no GDX antigo, né? Mais ou menos. Não, desculpa, o GDX seria esse aqui de cima, né? Esse aqui já é o Deviation Map. Mas é isso aí. Mas vocês acham que é compatível com o campo? Curvas similares do olho direito, dos dois olhos, o Marco colocou. Gilberto colocou CT normal. A Box colocou no desenrolado do mapa, ele disse que tem discreto toque temporal do borderline. Aqui já é
Acho que você está falando do gráfico, né? No mapa da espessura, Aqui, ó. do gráfico. O Esse esquerdo aqui é o taboque. o esquerdo é o pontilhado. É isso aí. Esquerdo é o pontilhado. O Bate, Então, vê aí a pergunta do John, lê aí. O John aí tem, ó, tinha catarata ou opacidade de meios importante? Não tinha não, John. Já adianto para você que não tinha nenhuma opacidade de meios oculares. Realmente assim, mas diferençazinha entre os olhos, né? Mas tá tudo verde, né? Mas isso que o Tabox falou é uma coisa que eu gosto de chamar bastante atenção, que é essa coisa do gráfico. Olhar também o gráfico, porque às vezes só o gráfico linear, né? O da dupla Korkova, que a gente chama. E porque o gráfico de pizza, quadrante pizza, às vezes não mostra, né? E esse aqui é o Cirrus, estou errado? É o Cirrus, né? É o Cirrus. O Cirrus tem essa vantagem, mas se você pegar o Spectralis não tem essa divisão de 12 horas. Então, defeitos mais localizados passa batido mais facilmente no Spectralis do que no Cirrus, por exemplo. Então tem que ficar atento no gráfico linear, no gráfico dupla Korkova. É isso aí, tá bom. Não diria que você tem normal, não. Não podemos confiar somente nas cores. Não sei o que é aqui. Ô, Tabox, que é esse aqui? 4 ou 5 mil, que é? Esse aqui, modelo dos seus. Não tem, ó. O John está perguntando, tem células ganglionares? Não tem, John. Esse foi o que ela me trouxe. Esse foi o que eu mas, consegui dela. Não, porque aqui é uma questão. A gente vai abrir já para... Mas, bom, vamos... Ô, Bate, espera aí. Vamos abrir? Não, você vai ainda... Não, agora, ó, vamos lá. Eu vou continuar, contar para vocês aqui, ó. Bom, foi interpretado no outro serviço, essa piora de campo, como uma piora, uma alteração do glaucomatório. E deixou de ser aquela suspeita de glaucoma e virou realmente um glaucoma de expressão normal. Foi introduzido para paciente medicação hipotensora, começou a usar Lumigan, né? E ela me falou que com Lumigan as pressões caíram para 9 e 10, né? E ela continuou sendo acompanhada, tá? E aí repetiu o campo dela 6 meses depois. Alguém quer comentar? Pois é, então, é a variabilidade a longo prazo desse olho esquerdo, né? Tal ao contrário aqui, né? Eu continuo achando que é muita variação para uma doença física, assim como o glaucoma. Veja, agora variou tudo, subiu os escotomas, aqui embaixo, nasal inferior, praticamente não tem mais nada. Eu acho que isso aqui encararia como uma variabilidade a longo prazo, que a gente chama em glaucoma, né? Que varia mesmo o campo. Está inconsistente, vamos dizer assim. Já tá havendo algum problema nesse olho esquerdo, não está fazendo bem feito. Isso, ó. Aqui eu coloco lado a lado para vocês. Aham. Tá? Tá muito inconsistente esse campo. Mas a queda de pressão de 14 para 9, 10 poderia ter influenciado alguma coisa? Não mexe não. Não mexe no campo, não. A princípio, não. Ainda mais glaucoma de pressão normal. Tá aí, então, essa oscilação a longo prazo, ela é como é que fala? É previsível, né? Perfeito. Vamos ver aqui mais comentários. Pedro Vovial manteve. Pedro Vovial aqui. E o John mantém a dificuldade de fazer o exame com o olho esquerdo. Tempo de duração 6 minutos. Mas é estranho que a linha do gaze mudou agora. Teve mais perda de fixação, né? Não, tem mais perda de fixação aqui. Não. Não aqui, né? Mas até que sim, não dá para dizer que não é um campo que não é confiável o campo. Extremamente confiável, né? É um campo confiável, apesar desses errinhos aqui, né? É um campo que é confiável, né? Enfim, a paciente melhorou o campo visual, né? E continuou usando o Lumigan dela, né? E pressões, como eu falei, ela não sabe dizer em cada vez que ela ia quanto medir, mas ela se recorda,
Introduziu o remédio, tá? Comentários, a pressão não está passando de 9 ou 10, né? E ficou aí por isso mesmo, tá? Em janeiro, veja, isso aqui, janeiro de 2018, julho de 2018. Aí, em fevereiro de 2019, tá? A paciente, ela começou a se queixar de um distúrbio na visão, tá? Um distúrbio um pouco vago, ela falou que a visão deu uma escurecida um pouco no olho esquerdo, ela deu uma escurecida, depois deu uma estabilizada. Eu perguntei para ela se ela teve alguma coisa a mais, se ela teve fotopsias, ela disse que não, tá? Ela teve um pouquinho de cefaleia na época, né? Mas assim, deu uma pioradinha, ela não sabe dizer exatamente em quanto tempo, talvez algumas semanas, deu uma escurecida, estabilizou, e aí ficou por aquilo mesmo. Mas ela disse que o olho ficou um pouquinho mais escuro, né? E ela reclamava assim, puxa, não enxergo bem nesse olho, falta um pouquinho de foco nesse olho, né? E ela foi com essa queixa para o serviço onde ela estava acompanhando, e aí esse outro serviço repetiu o campo visual. E aí veio esse campo visual aqui, ó, 27/2/2019. Alguém quer dar uma comentada? A Box está perguntando, antes de mais nada, sobre a gonioscopia. Tem gonioscopia e pigmentação trabecular. Até essa fase aqui, eu não tive acesso a essa informação. Até aqui ela não passou comigo ainda. Né? Ela não, nesse período, ela está sendo tratada em outro serviço. Né? Eu acho que me lembro de algum exame de gonioscopia dela, com uma gonioscopia normal. Né? Mas eu te confesso que eu não registrei isso quando eu tirei cópia disso aí. Tá? De todos os campos visuais, o de 2019 é o pior, tanto em aumento da área como de profundidade do defeito. É fato. Né? Aqui deu uma aprofundada, né, no campo visual. Né? Mesmo no pattern deviation deu uma aprofundada. Né? Os índices de confiabilidade permanecem bons. Né? E o que chama atenção aqui também? O que mais chama atenção? Olha lá, o Marco colocou. Piorou mais ainda o campo central do esquerdo. De todos os campos, esse de 2019 é o pior. Tanto em aumento da área e profundidade do defeito, o MD de menos 10,34. Olho esquerdo. Agora, isso aqui em cima poderia ser interpretado como defeito glaucomatoso? Ou essa área aqui, esse degrau nasal aqui? Parecido, não é parecido? O que vocês acham? É parecido, né? E aí tem algumas coisas interessantes. No esquerdo, a fóvea dela melhorou, né? Uhum. E outra coisa que chama atenção é essa paciente, ela tem muita dificuldade de fazer esse campo do olho esquerdo, né? Apesar, pode ter problema, isso não quer dizer nada, mas a dificuldade para trazer um campo confiável, né? Ela tem muita dificuldade para fazer um campo bom, né? Então, aí outra coisa que me chamou a atenção é que dessa vez, da outras vezes, eu acho que eles fizeram uma correção com mais 0,50 ou mais 0,75, não estou lembrado. Dessa vez fizeram sem correção para perto. Então, talvez a falta de correção para perto também pode ter ajudado a atrapalhar ela um pouquinho. Eu acho que o outro, se você voltar atrás, acho que era 0,75 para perto, se eu não me engano. Ó, um deles, realmente, ó, prestou bem atenção, 0,75. E o esquerdo fizeram sem correção dessa vez. Isso aqui sem correção. Aí isso pode até atrapalhado ela um pouquinho também. E a simetria entre os olhos? Continua grande. E a variabilidade é outra coisa, às vezes, o problema de uma doença física no campo, às vezes ele pode chamar a atenção dele exatamente por essa variabilidade também, né? Aí pode chamar tanto pela dificuldade do paciente fazer nesse olho, como também chamar por uma dificuldade causada por alguma doença que não está deixando ela ter uma certa constância no exame, né? Isso chama atenção para alguma coisa a mais. Você chamou atenção realmente aqui, ó. Tempo de duração aqui, né? Ó, 8 minutos, 4 minutos e 57. Né, no direito.
E a falta de correção para perto, né, Batista? Ela atrapalha bem. Olha lá. Aqui, aqui eu coloco para vocês os 3 campos aqui, ó. 2018, 7 2018, 2 2019. Aqui como foi interpretado no serviço. Piora do glaucoma, depois da medicação, e piora com medicação. Dá para ver, né? E outra coisa que chama a atenção, Batistella, em relação a suspeito de glaucoma de pressão normal, o glaucoma de pressão normal é um dos que evolui mais devagar, né? Então está evoluindo rápido demais se fosse verdade com glaucoma de pressão normal. Então, assim, tá... Romar, outros colegas também, essa assimetria é uma característica do glaucoma de pressão normal? Porque no glaucoma... mas o glaucoma de pressão normal, Fred, é uma característica, mas o glaucoma de pressão normal, como ele é mais vascular, então teria que ter mais na rima, teria que ter um defeito localizado acompanhando o defeito de campo. É como se fosse um dedo, assim, entrando na rima. Não teria uma escavação concêntrica. Você teria que ter um defeito de rima localizado, né? Isso. Mas o John Taboco também tinha chamado a atenção aqui, ó. O tempo de campo, né? Ela faz o exame mais rápido com o olho direito, né? Isso aí. Vamos para frente? Vamos para frente. Então, aqui, ó. Por que a piora do olho esquerdo? Então, vamos pensar em algumas hipóteses diagnósticas, né? A gente já pensou aqui, já discutiu até agora a evolução do glaucoma, né? Poderia ser uma neurite óptica? O que vocês acham da hipótese de neurite óptica? Clinicamente, sem dor, o movimento ocular, sem perda de visão, né? Um pouco provável. E uma perda de visão muito arrastada, né? Mesmo aquela que ela teve em 2019, né? Foi aquela piorinha lá foi uma ameaça mesmo de pior, assim, né? Não parece uma neurite, né? Perineurite poderia ser? O que vocês acham da perineurite? A gente fala pouco, né, da perineurite, né? Quer dizer, hoje está mais em moda um pouquinho, né? O pessoal não está vendo mais perineurite, né? Eu coloquei aqui para a gente... Perineurite é bem mais dolorosa, né? Vamos supor uma perineurite, idiopática, né? Isolada, né? Pode ser um pouco mais dolorosa, poderia ser um pouquinho mais dolorosa, né? Mas não rebaixaria tanto a visão, assim, né? Poderia ser um quadro mais subagudo, poderia melhorar espontaneamente, né? Mas o que falta aqui um pouquinho para a perineurite? Por alteração orbitária, o Marco está falando? Pode ser, né, Marco? Ainda não vi essa paciente, ela ainda não chegou para mim, ela está lá em fevereiro de 2019, né? Então, o perineurite falta edema, né? Edema de papila, isso aí, ó. O Guilherme colocou aqui, ó, falta edema de papila, exatamente, né? Uma neuropatia isquêmica posterior poderia ser? O que vocês acham? Nós teríamos uma baixa de visão mais súbita, né? Isquêmico, né? Padrão progressivo menos provável, com certeza. Perfeito, comentário ótimo, Guilherme. Tá? Leber, poderia ser um Leber? Mulher, tá faltando a sequência, né, para o outro olho durante muitos anos, assim, né? E mesmo um Leber mais homem também, né? Subaguda progressiva, né? E mais masculino também, né? Isso. Uma neuropatia carencial poderia ser? Acho que falta a escotoma central bilateral, né? Bilateralidade, exato. A escotoma, a gente tá no diferencial, né? A neuropatia óptica carencial, mas é um quadro bilateral geralmente bastante simétrico, né? Ele é bem simétrico mesmo, né? Neuropatia óptica tóxica.
Poderia ser. Ela não tem, assim, nenhum antecedente, né? Mesmo quadro clínico, né? O Tabox colocou aqui, mesmo pensamento. O carencial. Compressiva poderia ser? Eu estou pensando nessa aí, compressivo que asmático. Poderia ser, vamos voltar aqui, ó. O compressivo aqui, asmática, ó. Vocês acham que tem respeito à linha mediana vertical aqui? Estou colocando um pouquinho de tempero aqui. Poderia ser? O Marco colocou, tumor grande mais que asmático. Uma coisa que pode dar é quando você tem... Isso é uma coisa que a gente esquece um pouco, né, Bate? Mas quando infiltra o quiasma, você perde essa história aí da, vamos dizer, preferência do campo temporal, né? Mas o que falta aqui é o direito, né? Sim. O que falta aqui é o direito, que você poderia até simula aqui um respeito ao meridiano vertical, né, num pedacinho aqui, mas aí quando você olha para o direito, não tem. O direito não tem alteração. Então, síndrome quiasmática, mas estaria até no diferencial, né? E uma retinopatia oculta, uma alteração de retina, poderia causar isso aqui? Uma evolução tão arrastada assim? Poderia, tá bom que você respondeu. Pensaria em Tabox? Alguma coisa específica? Eu gosto sempre de ter retinopatia dentro do meu diferencial desses defeitos de campos centrais. Assim, independente da causa, o Tabox colocou aqui alguma doença de coroide. Independente da causa, na verdade, assim, eu penso muito mais na localização de retina do que em etiologia, entende, Bate? Porque a gente não faz, eu não faço retina, mas sempre atento. Guilherme colocou azul. Como você falou, né? A gente pensa mais na localização, né? Sem dúvida. Como diagnóstico diferencial, né? Assim. Você já deve ter visto várias vezes, a gente recebe pacientes exatamente com esses quadros de perda de visão e fundo de olho aparentemente normal, e depois a gente tem mais, como a gente tem vamos dizer, uma competência maior em nervo óptico, a gente vê que não é nervo óptico, a gente tem que voltar, né? Dar o passo para trás, para a retina, e a gente acaba achando. Então, levantamos aqui alguns diagnósticos diferenciais, né? Então, vamos dar uma olhadinha como evoluiu. Então, nesse outro serviço, com essa piora do campo visual em 2019, né, foi considerado como uma piora do glaucoma, tá? E aí começaram a discutir algum tipo de mudança de tratamento. Quer dizer, já estava com Lúmiga, versão de 9 e 10, né? E aí começou uma discussão, né? Dar ginkgo biloba para ela, fazer laser, fazer cirurgia, né? E aí a paciente começou a ficar muito na dúvida, né, do que fazer, muitas opiniões sendo apresentadas a ela, né? E aí ela resolveu dar uma passadinha lá comigo em junho de 2019, tá? Então ela vem com toda essa bagagem evolutiva aí, queria uma segunda opinião sobre o que fazer com o glaucoma dela, né? E referindo, olha, o escurecimento do olho esquerdo, ele está me incomodando mais, né? Então, começou lá no início de 2019, deu uma evoluída e, ó, agora ele está me incomodando um pouquinho mais, tá? E o exame dela, ela tinha uma melhor acuidade visual de 20/20 no direito, com menos 2,75, pouco míope, com menos 1,25 de astigmatismo, e um 20/30 no esquerdo, com menos 3,25 com 0,25 de astigmatismo. Visão de cores no direito era normal, e no esquerdo ela perdeu três plaquinhas das duas, né? Reflexo pupilar, ela tinha um defeito de aferência.
o defeito de aferência de duas cruzes no, esqueci de colocar aqui, ó, tá? Mas no olho esquerdo, tá? No olho esquerdo. A pressão intraocular era de 11. Detalhe que era o seguinte, ela havia, por conta própria, parado a medicação. Tá? Com todas aquelas dúvidas que surgiram, ela também começou a duvidar também do próprio glaucoma. Então, foi difícil de fazer o diagnóstico, né? Será que eu realmente tenho glaucoma? Ela reparou o remédio. Tá? Ela tinha pressão de 11 nesse exame aqui, sem medicação. Tá? E o fundo de olho, novas retinografias aqui, ó. Alguém quer comentar? Então, aqui uma visão de 20/30, uma alteração um pouco de visão de cores, um defeito pupilar aferente relativo, tá? Bate. De olho. Fala. Coloca novamente a outra. As outras retinas. Ó, essa aqui é de janeiro de 2018. Né? Tem uma diferença no flash, né? A diferença no flash. Tá bom, você colocou aqui, ó. Aquele ponto da atrofia já existia, ele fala, existia assim. Que essa atrofia, essa beta temporal do olho esquerdo, né? Ó, vou colocar aqui a de 2011. Aqui é de 2019. 2019. Essa é 2019. O pessoal está calado. E aí, Bate, porque não está muito claro, não. Tá estável, né? Não tá muito... E o glaucoma de pressão normal, a característica dela, nesse período, já teria tido uma hemorragia intradisco ali, né? Uma coisa muito comum no glaucoma de pressão normal, né? Então, uma hemorragiazinha na rima neural. Não parece... não parece que tenha mudado muito a escavação. Parece que tá igual. Tá igual. E vocês acham que tem a mesma cor? Compara os dois olhos. O esquerdo parece um pouco um pouquinho mais pálido, a rima neural do esquerdo. Porque assim, ela lembra que ela tinha uma palidez temporal? Ela tinha uma palidez temporal, né? Você comparar o setor nasal e temporal de cada um dos olhos, você via mais diferença aqui, né? Aí a gente vai para cá, ó. Aqui, pode ser uma forçação de barra um pouquinho, mas eu acho que o esquerdo tem um pouquinho mais de palidez, né? Principalmente se comparar com o direito, sim, né? Principalmente se você olhar o setor nasal aqui da papila, né? E mesmo se você comparar essa papila aqui ao setor nasal e temporal, eles parecem um pouquinho mais parecidos, parece que tem menos diferença entre eles, né? É uma impressão, né? É uma impressão. Alguém quer comentar? Ó, o pessoal parece mesmo, então parece, né? Parece. Eu evitei de colocar as outras retinografias uma do lado da outra, porque tem uma diferença de luminosidade, não ia dar para comparar. Né? Então, essa aqui do esquerdo, de 2018 para 2019, né? Então, o flash é diferente, né? É difícil de comparar a coloração, né? Mas ao exame clínico, tá? Eu vou falar aqui para vocês, ao exame clínico, né, fazendo a bio de papila, essa diferença aqui de coloração entre os olhos era um pouco maior do que está na retinografia. Né? E aí, vou passar adiante. Ó, tá? Esse foi o campo novo que eu pedi. Tá? Esse aqui, ó, era o campo de fevereiro, tá? E aí tem um campo novo que eu pedi aqui, ó. Julho. Esse é de julho de 2019. O que vocês acham desse campo aqui?
Mas que esse daí, ela mudou de novo, né? E esse campo foi feito sem a correção para perto, né? E o campo, os escotomas mais importantes, eles estão respeitando muito o meridiano vertical aqui, né? Eles estão temporal adjacente aqui à mancha cega, mas os mais importantes estão perfilados aqui do lado temporal, né? Respeitando a linha vertical, né? Talvez esses outros nasais aqui do esquerdo, né? Aqui talvez seja uma bobeirinha, talvez pode ser uma bobeirinha dela. Agora, está me chamando mais a importância esse fileirado vertical aqui, ó, respeitando o meridiano vertical, né? Mas olhando aqui, ó, ele dá uma passadinha, né? Aqui em cima até que ele está, mas aqui dá uma passadinha aqui embaixo, né? E o direito, né? O direito não tem nada, né? Continua sem defeito de campo, né? Continua a simetria, né? É bem assimétrico, né? Muito assimétrico. Bem assimétrico, né? Você vai pensar, puxa... Uma doença bilateral é difícil, né? Bilateral, né? Uma escavação semelhante, mesmo nível de pressão, né? Nem tem pressão mais alta aqui, tem pressão muito parecida, né, nos dois olhos. Um olho evolui, o outro não, né? Para glaucoma, né? É difícil. Bem estranho. E outra, começa a ter queixa, né? O paciente glaucomatoso não vai ter tanta queixa assim, né? Quando o campo está bem comprometido, ele começa a ter mais, né? Verdade. Mas com o campo assim, ele não vai se queixar para você, né? Vai nada. Nem de escurecimento. Aqui, ó, quem queria o 10-2, ó. Pedindo 10-2 também. Fiz a lição de casa, hein? E 9 anos de doença e o olho direito, quase nada de acometimento, né? Agora, o esquerdo aqui, ó, tem uma diferencinha, né, entre o esquerdo aqui e o direito, né? Diferencia não, tem uma bela simetria, né? Esse campo aqui 10-2 do direito e do esquerdo, ele seria compatível com glaucoma de pessoa normal? Pensando em GPN, ó, parece uma doença unilateral, pensando aí em GPN, uma lesão carotídea à esquerda, direita preservada, faria isso? Mas eu acho que a retina, com uma lesão carotídea, eu acho que a retina teria muita hemorragia periférica, teria um fundo de olho diferente acompanhando a síndrome isquêmica da retina. Não, mas acho que aqui, não sei, Tabox, o que você quer dizer com a lesão carotídea? Eu acho que ele está querendo dizer uma dolicoectasia compressiva ou isquêmica? Ou isquêmica. Isquêmica. Mas é isso que o Roman falou. Seria mais uma síndrome ocular isquêmica. Isquêmica. Não alteraria tanto o campo central, não. E outra coisa, Marcelo, que eu tenho feito, hoje em dia, a gente perde um pouco em detalhe, mas a gente ganha em confiabilidade. Eu tenho passado a usar só o Citafest, que você veja bem, para quem pega para fazer um campo um dia, fica fazendo um campo 10 minutos no olho de cada olho. A partir de 5 minutos, você não sabe mais nem o que você está pensando. Tem paciente que dorme no exame. Então, assim, eu tenho passado para o Citafest, que dá 4 minutos em cada olho. Assim mesmo, é uma guerra para passar de 3 minutos. E eu tenho uma experiência grande nisso, porque eu faço meus campos. Então, eu concordo essa parte prática do paciente. O paciente com mais de 3 minutos, ele já começa a pensar no celular que não tocou, na vida dele. Eu acho que o Citafest, a gente perde o Citafest, a gente talvez perca detalhe, mas você ganha mais em previsibilidade. Isso aí. De qualquer maneira, tem uma redução difusa, né? Meio difusa de sensibilidade aqui nos 10 graus centrais também, né? Um desenho assim, com alterações escotomatosas, mas tem uma redução mais difusa, né? Então, vamos ver aqui, ó. Ó, o doutor, isso aqui é do doutor Fred, ó. Me colocava para fazer campo no PAMB nas quintas de manhã. Foi uma das melhores experiências do FEL. Mas lá na quinta, então, lá na USP, né, Tabox? Eu nem lembro. Mas colocam isso na USP. Até hoje eu faço, viu, Tabox? Você acha que o quê?
Não sou o Batistella, não. O Batistella é magnata. Eu sou lá, peão. Eu vou lá e faço. Mas, assim, tirando a brincadeira, eu recomendo aprender a mexer no Humphrey, gente. Isso que o Romar falou, assim, é uma autonomia muito grande. Primeiro que você tem uma informação valiosíssima, que é um campo visual. Tá? E aí eu digo abertamente que eu acho um absurdo, desculpa, nada pessoal contra os glaucomatólogos, mas essa história de pedir campo visual a Deus dará, eu não gosto muito, não. Então, assim, eu peço meus campos e faço na hora, no dia, no mais tardar um mês depois. Eu encho o saco isso lá na Unicamp e na USP, porque por isso que eu aprendi a fazer, autonomia. Então, se possível, aprendam a fazer. Primeiro que é fácil. Segundo, que você tem a informação valiosíssima do campo visual na hora que você quer, e não fica nessa dependência tempos depois, né? Só para acrescentar um pouquinho, Marcelo, essa questão de fazer o campo é importante. Por exemplo, quando a gente está fazendo o campo, eu acompanho aonde a paciente está no campo. Por exemplo, esse do esquerdo, esse escotoma maiorzinho aqui superior, se ele for os 2 últimos pontos do exame, eu posso considerar isso como cansaço e não verdadeiro do paciente. Boa. Se eu estou acompanhando o desenvolvimento dela no campo, entendeu? Boa. Então, quando você faz o campo, você colhe esse resultado, que é fundamental, extremamente subjetivo. Então, a forma de analisar é diferente, e como médico eu tenho autonomia para mudar a estratégia, né? Boa. Então, é muito importante. Ô, Omar, você falou uma coisa valiosíssima. Importantíssimo. Importantíssimo. Se as pessoas se atentarem ao que você falou, porque a sensação que dá, ó, por exemplo, o que é que isso aqui parece? Que é um pontinho preto, né? Como se fosse uma cicatriz de tóxico. Mas isso aqui pode ser meramente, assim, o último ponto, se ela dá uma dormida e fecha, evidentemente que era para ficar a faixa inteira aqui coberta. Mas como já está no final, esses pontos aqui eles não mudam mais. Então, é uma sensibilidade já determinada. Então, a ptose só vai ter efeito localizado. Olha só o artefato que ela pode criar, né? Isso é importante. E é o que ele falou, assim, você só vai saber isso se você estiver acompanhando o exame. Sem dúvida. Né? E outra coisa importante também, na sala que eu faço campo, eu sempre deixo um lubrificante. Então, não importa se o paciente reclama de olho seco ou não, eu lubrifico o olho dele e vou acompanhando durante o campo dele. Se ele começa a encher de lágrima, aquele menisco, eu paro, lubrifico de novo e continuo o exame. Outro detalhe, Marcelo, eu não sei se você acompanha essa questão do gaze track aqui embaixo, né? Não sei se neuro-oftalmologista vê muito isso, mas essa parte... a gente vê sim. Então, essa parte de gaze track aqui no esquerdo, olha, cada pontinha para baixo da linha é que ela piscou. Então, nesse dia, esse olho esquerdo, ela piscou um pouquinho mais, né? Não sei se nessa hora do piscar pode ser aquele escotoma lá. A gente acompanha muito no Goldman, né? Olhando pelo telescópio o olho do paciente, e às vezes, realmente, às vezes não, frequentemente tem que falar para ele, olha, pisca um pouquinho, porque eles ficam, às vezes, muito concentrados e realmente não piscam, né? Então, aqui, ó, para vocês verem aqui um overview, né, dos campos dessa paciente, ó, julho de 2017, fevereiro de 2019, julho de 2019, né, e aqui nós temos uma retinografia sobre a outra. Aqui, quando eu coloco sobre a outra, para ver, parece a diferença de cor é um pouquinho mais acentuada, né? Um pouquinho mais acentuada. Bom, passamos então por essa fase, tá? E aqui um OCT para vocês, ó, primeiro de macro, né? Alguém aí quer comentar alguma coisa? Ver alguma alteração? Ficou entre um dos diferenciais foi maculopatia, né? Maculopatia, isso. Que alguém colocou aqui em cima. Mas aí é o seguinte, aqui eu vou tentar interpretar o que o Bate interpretou na hora do exame. Toda essa incerteza enfim, que apareceu durante a interpretação desses exames que o Bate colocou no início, ela deu uma baita diminuída, essa incerteza, a partir do momento que você detectou um defeito pupilar frenilativo, certo? Correto. Isso mesmo. Né? Isso aceitou, quer dizer, eu tenho realmente uma assimetria entre os olhos, né? Isso aponta mais, né, para esse tipo de, para esse nível de acuidade visual, né,
ele aponta muito mais para um problema de nervo do que de retina, né? E aqui a gente tem, olha, o OCT de retina, e o OCT, o que vocês acham? Normal. Normal, mas aqui de novo, vamos lá. Aqui tá falando? Não, eu sou muito apegado, todos nós, mas assim, eu sou declaradamente muito apegado à semiologia. O que eu estou querendo dizer? Eu não fico, por exemplo, procurando alterações numa mácula se eu tenho um defeito pupilar faringelativo. Quer dizer, não estou descartando esse exame, não, mas eu não vou me apegar a ele, porque se eu for procurar, às vezes a gente vai achar alguma coisa. E aí fica aquela dúvida, é artefato, é real? Entende? Eu olho com lupa quando eu não tenho uma alteração na pupila. Aí sim eu olho com lupa. Não sei se vocês pensam assim. Interessante. E a gente sabe que os doenças de retina, para levar defeito pupilar relativo, normalmente são doenças extensas de retina, né? Pequenas alterações de retina, alterações centrais, dificilmente levam a um defeito pupilar relativo. Então, a presença realmente de uma doença de retina tem que ser mais extensa e geralmente visível à oftalmoscopia, né? Coisa que essa paciente não tem, né? Então, a alteração um pouquinho aqui, existe um pouquinho de assimetria entre os olhos, mas assim, é o que o Fred falou, né? A gente não coloca um peso grande nisso aqui, não. Está registrado, né? Mas não coloca um peso muito grande nisso aqui, não, né? Agora, olha esse aqui, ó. Olha o novo OCT dela. De GCC e camada de fibras. O que vocês acham? Olha lá, o Taboco já colocou. Que defeito de células ganglionares. Fica bem claro aqui, né? O esquerdo vai ter defeitão, né? E o Taboco, já que você falou, tudo bem, células ganglionares têm alteração. E a ausência no nervo, nesse peripapilar, é incoerente isso ou ok para você? Dr. Freck, tá me ouvindo? Tô, fala, Taboco. No olho esquerdo, no deviation map, né, no mapa de desvio, mantém aquele desvio daquele afinamento, né, em região temporal superior, alguns pontos na região temporal, no feixe papilomacular, né, em direção à mácula, e que você olhar no gráfico de espessura, o olho esquerdo tocou um pouco mais, já entrou na parte temporal, no mapa de espessura no desenrolar do gráfico, isso. E na parte temporal ele tocou um pouco mais já dentro do borderline, entrando quase ali já num defeito de menor do que 1%, né? E mesmo se você olhar nos quadrantes, ele continua com o verde. Então, por isso que eu falei que as cores, nesse momento, não é uma coisa que tem que olhar muito, né? O Bate é do outro... Olha, coloca o laser point lá no outro lado, em vez de ver o temporal superior. Aqui? Não, no gráfico linear. Isso aí, ó. Esse aqui, ó. Aí é mais evidente esse toque que o Taboco está falando, né? Sim. Né? Mas, de modo geral, ó, todo o olho esquerdo aqui, ele está mais rebaixado, está tendendo a tocar o limite inferior, né? E olha, e aqui, ó, a espessura média, né, diminuiu, né? A simetria entre os olhos, né? Uma assimetria maior, né? A simetria diminuiu, né? Aqui ficou muito mais evidente isso aqui. Olhando esse gráfico, tem uma redução mais difusa, muito embora boa parte dele ainda esteja dentro do verde. É que a gente fala o verde porque isso é o que todo mundo olha, né? Você vai olhar a cor, né? Você acaba não olhando muitas vezes esses gráficos, não olhando muitas vezes esses números, né? Então, isso te dá, às vezes, uma falsa impressão de que os olhos estão bem, estão iguais, né? Porque está verde, né? Mas não está igual. Aqui nós temos uma redução aqui ó, a espessura média mudou, né? E é gritante essa alteração de GCC. A alteração de GCC aqui é gritante mesmo. Né? Dr. Roberto. Oi.
A gente até comentava, quando eu fiz o fellow de glaucoma depois, das rare diseases, né? A gente às vezes pegava muito OCT com alteração, né? Essa diminuição importante às vezes nos gráficos, principalmente no de pixel e hora de relógio, e às vezes as pessoas tratavam as doenças vermelhas, que muitas vezes não tinha essa correlação função e estrutura, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Tanto na neurooftalmo quanto no glaucoma, né? É isso aí, Tabox. Corretíssimo. Perfeito. E usem a célula ganglionar. Eu vou falar, nós acompanhamos já o CT, chegou lá no HC na USP em 99, né, Bate? Foi um dos primeiros lugares, né? O OCT1, lembra? E minha tese foi em OCT, então eu acompanho o OCT em neuropatia óptica faz bastante tempo. Até 2009, 10, 11, por volta de 2010, 2011, ainda não tinham células ganglionares. E depois que foi para os modelos comerciais dos OCTs e começou a ter os impressos de célula ganglionar, para mim foi um divisor de águas, porque a gente já tinha o peripapilar, aí já tinha a espessura macular total, e então ficava aquela dúvida, mácula, nervo, e aí a célula ganglionar veio para, vamos dizer, ser o divisor de águas, ser assim, o voto de Minerva para saber se realmente eu estou diante de uma neuropatia óptica ou de uma doença da retina. Então, usem bastante, é uma estratégia super importante. Agora, é isso que, assim, o que confunde é isso aqui, né? Quem olha só a cor, né, sem avaliar as outras informações, né, chega uma falsa impressão de que está tudo bem, os dois olhos estão ótimos, né? Mas tem muitas alterações aqui nesse OCT, né? Então, vamos para frente? Vamos para frente. Tá? Aqui para vocês compararem. Ó, tá? Então, a primeira pergunta, né, que eu faço é isso aqui encaixa em glaucoma. Eu posso fazer um encaixe assim no glaucoma, pegar isso aqui, glaucoma. Vai falando. Né? E o defeito pupilar eferente também não, aferente não seria no glaucoma também. Isso. Alteração de visão de cores. Né? Então, você não dá para ter isso aqui. Isso aqui não parece um defeito de glaucoma. Né? Isso também não está parecendo um defeito de glaucoma. Então, a resposta é realmente não. Não. Né? A resposta é realmente não encaixa no glaucoma. Né? Então, o que não encaixa no glaucoma? Né? Então, quais as características, né, que a gente acabou de falar? Né? Palidez do disco. Né? O disco um pouco mais pálido. Né? A gente sabe, a rima pálida não encaixa. O glaucoma vai escavando com aquela rima coradinha até as fases finais. Né? Ausência de defeitos localizados, não parece aquela escavação glaucomatosa com aqueles nortes, né, com os defeitos mais localizadinhos. Tem muita alteração de campo para pouca alteração de escavação, né? Então, pelo menos assim, o que a gente vê no glaucoma, geralmente ele escava para depois começar a gerar aquelas alterações maiores de campo, né? Que tem menos alteração de escavação e muita alteração de campo. Tem uma balança que está invertida, né? A paciente está sintomática, né? Ela tem um sintoma de baixa visão na esquerda, coisa que você não vê até estágios muito mais avançados de um glaucoma, né? Aqui, outra coisa, assimetria entre os olhos, pressões simétricas, fundo de olho assimétrico nos dois olhos, a doença é a mesma nos dois olhos, está pensando em coisa dos dois olhos, mas você tem uma assimetria na evolução clínica e uma evolução no campo, né? Outro, você tem sinais de disfunção neurológica, você tem, além da acuidade visual levemente reduzida em relação ao outro olho, 20/30, né? Você tem um defeito central no campo de visão, você tem defeito visual ativo, alteração de visão de cores, né? E o OCT, né? O OCT também não é aquele OCT mais clássico do glaucoma, com aqueles defeitos mais localizados, né? Então, antes da gente passar por uma outra pergunta e botar aquela listinha de diferenciais de novo, né? Quais seriam as principais causas de escavação não glaucomatosa do discórdia? Boa pergunta. Né? Quais seriam? A neuropatia compressiva, arterítica, isquemia e tumor, tá nessas duas. Isso aí. A hereditária, né? Hereditária, que mais?
Congênitas hereditárias, né, John? Hereditária, né, João? Não, as anomalias congênitas, né? Tipo... Então, ó, trauma. Trauma falou, é bom. profilática dominante. É isso aí, ó. Compressão, principais causas de escalação do locomotor. Metanol também dá, já vi. Depois de intoxicação do metanol dá. Ó, compressão, trauma, neuropatias hereditárias, né, principalmente a profilática dominante, tá? E causas vasculares. Tá? Agora, voltando àquela listinha de diferencial, né? O que a gente faz com a evolução do glaucoma? Tá? A gente põe no vermelho. Né? Neurite, já discutimos, põe no vermelho. Perineurite, põe no vermelho. Neuropatia óptica isquêmica posterior, vermelho. Leber, vermelho. Na carencial tóxica, vermelho. Tá? Compressiva, verde. Né? Quiasma, não parece, hein, gente? Né? Falta outro olho. Né? E não tem, né, Fred, aquele respeito total ao meio ambiente. Não, né? seria muito, muito improvável. E retinopatia oculta também não parece. Além de que ela também não tem fotopsias, não tem fotofobia. E a pupila diminui muito a chance. Diminui muito a chance. Então, o próximo exame, tá? Todo mundo concorda, né? Ressonância magnética. Mas antes de passar, Bate, segura um pouco aí, porque você sabe que eu adoro essa coisa de ressonância. Ressonância da onde, gente? Você sabe que ressonância mal feita é pior do que não ter ressonância, né? Fala, Romário. E aí, ressonância das órbitas, e pelo defeito pupilar aferente, está pensando numa lesão anterior ao quiasma, né? Ele alterar a pupila. Né? Perfeitamente. E ressonância das órbitas, com contraste, com supressão de gordura. Gordura, boa. E aí, supressão de gordura, aí para você encher o saco do cara, para o cara colocar você, Romar, na lista negra aí de cachoeira, você coloca assim, ó, ênfase no segmento intercanalicular do nervo óptico. Aí o cara nunca, ele vai querer te matar. Porque não tem erro. Você obriga o cara a fazer uns cortes que ele vai pegando na órbita, subindo até o quiasma. Dependendo do cara, se o cara tiver de bom humor, um corte só, ele pega o nervo óptico inteiro. Tem um jeitinho que o Batistella falou na aula dele, foi cortes finos, né, Batistella? Até o quiasma, né? Até o quiasma. Até o quiasma, você falou isso. Extensão dos cortes até o quiasma óptico. Né? Extensão dos cortes até o quiasma. Precisa, né? Eu falo brincando, mas, na verdade, eles gostam. Quando você pede isso, você fica... É bom, porque o colega pode até não ver a lesão, mas se o exame estiver bem feito, você vai ver. Se for uma lesão pequena, se for grande, todo mundo vê, né? Tem aqui, eu estava falando, ênfase no nervo, uma coisa que está atrapalhando muito é a tal de telelaudo na radiologia. Mandar a imagem para outro canto, é isso aí, tá bom? Eu acho que né? Isso, mandar a imagem para outro país, às vezes. Né? Isso é uma coisa que já vem de um tempo, né? E ficou agora mais comum, é isso mesmo. Tem muito aqui, tem mesmo, tá bom? O colega radiologista lauda o exame de imagem sem ter a menor ideia. O John colocou aqui, uma outra dica no pedido de exame. Se você precisar ver outros nervos, pode pedir corte Fiesta, disponível em algumas máquinas. É isso aí, boa. Fiesta é bom. E vocês complementariam o exame com a ressonância com alguma angiografia aqui? O que vocês acham? Necessidade disso? Você cantou a bola lá atrás, né, Bate? Você falou. Você falou uma etiologia. Vamos ver se alguém lembra aqui que eu falei. Você falou. Que é uma coisa até incomum, mas eu já tive uns casinhos, puxa, isso aí dá um trabalhão para dar diagnóstico. Ver se alguém lembra. Romar, lembra? Alguma alteração de vaso que pode dar esse mesmo quadro clínico? Não estou lembrado, não. Olha, uma compressão aneurismática, né? Você pode ter uma compressão aneurismática, né? Um aneurisma da artéria dioftálmica com carótida interna, tá? Pode levar à compressão do nervo óptico, tá? E dolicoectasia, né? É uma espécie de
de um aneurisma, né? É uma dilatação alongada, né? É uma dilatação, não é sacular, né? É uma dilatação, ele dilata como um todo. E a dolequectasia, ela é difícil de diagnosticar, porque, de um modo geral, o aneurisma, ele tem uma evolução mais rápida, né? Semanas. Mas a dolectasia, às vezes, a pessoa tem meses, anos de evolução, às vezes, porque não é uma coisa, enfim, um quadro agudo. Então, é isso aí. A geografia seguimos? é bom. Então, vamos Sim, lá. vamos para frente. Com a imagem. E aí? Quem quer descrever aqui? Essa é alguma tumoração, né? Vamos dizer assim primeiro, né? Tumoração pegando ali o ápice orbital esquerdo. Aqui. E Aqui. Isso. Encapsulado. Aqui. Né? Então, sim, radiologicamente, aqui, a gente realmente tem uma formação. Vamos lá. Alguém quer complementar? Não foi? Tem uma área escura dentro, né? Uma área escura, isso. Boa. Não, é importante você ver, mesmo sem saber o que é. O Batistella vai já falar o que é isso aí, mas é importante você ver que tem essa área escura aí. Vou botar só mais um corte aqui, ó, para vocês verem. É muito claro aí. Então, é uma formação expansiva aqui, centrada principalmente na clinoide anterior aqui. Perfeito, que é essa imagem escura que o Romar está falando. E aí, aqui, ó, ela passa intracraniana aqui, né, ao lado do seio cavernoso, ela invade também o seio cavernoso, tem uma porção intracavernosa dela aqui. Mostra né? aí, mostra as duas carótidas cavernosas, Bate. Aqui, ó. Aí, carótida intracavernosa, aqui já intracraniana, né? Aqui, essa lesão tumoral capta muito contraste. Né? Aqui, ó, nesse T2 a gente vê melhor, ó. Ó que interessante, né? Ela dá uma empurrada aqui no nervo, né? No quiasma, né? É isso, aqui o nervo juntando com o quiasma aqui, ó. Isso. Olha lá. Ela dá uma empurrada aqui, né? Ela dá uma empurrada aqui no negócio, ó. Aqui é o nervo isolado, ó, direito e esquerdo, né? Olha como ela dá uma empurrada, né? Olha lá, o Tabox perguntou, não tinha acometimento de pares cranianos? Não, Tabox, não tinha. Não, mas é interessante, né? Interessante, né? Está invadindo o seio cavernoso, mas não tem. Mas é para vocês não acharem que isso é uma coisa difícil. Na verdade, não é. Olha, eu já vi muito lesão no seio cavernoso sem dar alteração de motilidade. Ou, às vezes, dá muito leve. Adenoma, vira e mexe, eles invadem o seio cavernoso e não dá alteração do seio cavernoso. Assim. É impressionante. E aqui, ó, para vocês verem a parte de angiografia arterial aqui, né? A gente pediu uma angiografia, uma angiorressonância, uma fase arterial da angiorressonância. A carótida aqui intracavernosa esquerda passando aqui no meio do tumor, ó. Ela fica afilada, comparando aqui com a direita e aqui a esquerda, ó. Ela fica afilada. Tá? Então aqui, nervo óptico esquerdo, a massa que está aqui, ela é uma massa que tem muita captação de contraste e dá uma empurrada aqui, ó, no nervo e no quiasma, né? Dá uma empurrada, né? Nesse corte aqui, principalmente, a gente percebe que ela realmente dá uma apertada no nervo aqui. Aqui ela dá uma empurradinha, ó, né? E aí isso aqui é um meningioma. Meningioma. Clinoide anterior, Batistella? Clinoide anterior. Clinoide anterior, meningioma? Provavelmente de clinoide anterior. Né? Progrediu intracraniano aqui, progrediu para o seio cavernoso, né? E essa paciente foi operada. Tá? É claro que o componente intracraniano extracavernoso ele foi removido. E foi bem removido, hein? Ó, né? Veja aqui, ó, liberou aqui o quiasma, liberou o nervo aqui, ó, né? Ó.
aqui, né? Mas é claro que dentro do seio, o neurocirurgião não vai mexer, né? Ali ele não põe a mão. Mas ele fez uma limpeza muito boa, né? Ficou excelente. Né? Ficou muito bom. Se tratar do meningioma, você não chegou a pensar em complementar com uma tomografia essa área, não? Ou cirurgião? Não. O aspecto radiológico, Romar, ele chama muito atenção, né? Do meningioma, né? Ele tem um isocinal aqui, né? Em T2, ele tem uma captação de contraste bastante intensa, né? Então, a radiologia, ela é capaz de firmar esse diagnóstico com um altíssimo grau de certeza, né? E depois, claro, o material foi mandado para o anátomo patológico e confirmado meningioma, né? E essa localização aqui realmente é um dos tumores mais comuns, né? Então, excelente resultado cirúrgico. Tem outra característica aí na ressonância, viu, Bate, que aponta aí, Tail. É o tail, exatamente. A caldinha dele, né? Isso, mostra isso aí, que é muito característico. Vem para cá, vem um pouco para cá. Rabicho, né? É o rabicho dele, né? Porque como é um tumor de meninge, então ele tem essa formação aí de bola, né? Um globular, vamos dizer assim, mas como é meninge, a meninge é algo plano, vamos dizer assim, né? Um tecido plano. Então, uma parte do meningioma ele vai ali acompanhando o contorno da meninge. Então, por isso que ele faz. Mostra de novo ali, Bate, o outro. O tail aqui, né? Tail. Isso é muito característico, viu? Esse aqui e aqui, ó. E além disso, também não pode esquecer a epidemiologia, né? Mulher de meia idade. Exatamente. Então, não se esqueçam, mulher de meia idade. Com esse quadro clínico que o Bate acabou de mostrar, meningioma até que se prova o contrário, gente. E resultado cirúrgico excelente. E olha só, olha o campo. O campo dá uma limpada, né? Limpou bem. Isso aqui agora, né? Ela foi operada em agosto de 2020, né? E agora o campo de junho de 2021, mês atrás. Uma boa limpada, né? No campo visual. Né? Então, bacana, né? Isso aqui, ó. Muito bom. Aí, ó, quem que é o inimigo? Claro que o inimigo é o tumor, né? O inimigo é o meningioma, né? Você não consegue ver e você não pensa nele, né? Ele cresce lentamente, vai produzindo sintomas vagos. E aí, uma paciente que tem uma escavação grande, uma escavação suspeita, com alterações de campo de visão sequenciais, assim, essas alterações acabam sendo pensadas no contexto da escavação grande, no contexto de um glaucoma, tá? E não no contexto de uma compressão inicialmente. Então, isso aqui gera muita confusão, né? Engana bastante, né? Então, o inimigo é o tumor. E o falso amigo, né? Quem que é o falso amigo? É a escavação grande. Tá? Porque as pessoas ficam confortáveis que o paciente tem a escavação grande, tá? E o rótulo de glaucoma. Então, tudo que aparecer em seguida de defeito de campo e de queixa visual, isso é progressão do glaucoma. Né? Então, a condição, ela te fecha os olhos para esses outros diagnósticos diferenciais, muitas vezes, para outras neuropatias. Né? E aí você fica seguro com esse determinado diagnóstico, acaba não pensando em outras coisas e não enxergando, né, as diferenças, né, e principalmente aquilo que a gente falou desde o começo, as assimetrias entre os olhos, né? A mesma doença, a mesma escavação, o mesmo nível de pressão que progride num olho e não progride no outro, né? E de uma forma tão assimétrica, né? Então, ó, deixa eu falar uma coisa aqui, Bate. Vai lá. O Tabox está perguntando aqui, ó, evolução lenta faz parte? O Tabox, esse caso do Batistella aqui, essa foi para mim, foi uma grande pegadinha, porque ela ficou de 2011 até 2019 com uma progressão. A gente ficou aqui meia hora discutindo se tinha progressão ou não, né? E uma progressão lenta. Normalmente você vê uma progressão mais rápida do que essa, né? Mas se você for ver, ela sempre teve uma dificuldade maior de fazer campo no olho esquerdo, tá?
E aqui, ó, em 2018, já tinha essa pequena alteração, né? Agora, se você for ver, ó, no comecinho de 2018, ela já tinha, ó, uma assimetria aqui, tá? A camada de fibras nervosas dela aqui do esquerdo sempre foi menor, sempre foi num limite mais baixo, né? Isso que depois se acentuou, né? Mas isso aqui provavelmente já estava produzindo seus efeitos desde aqui, desde o começo de 2018. Eu sei, mas mesmo assim, Bart, para pensar, 6 anos para uma paciente ficar com 20, 30 de visão, deu sorte. Sem dúvida. Não é assim. Esse caso aí é muito comum eles chegarem conta dedos com esse tumor. Ela deu sorte, quer ver? Volta lá na ressonância. Eu não sei como, mas esse meningioma dela, não sei como. Ele não entrou no canal, porque do jeito que ele está aqui, ele era para ter entrado no canal, e aí ela tinha uma perda de visão bem maior. Ele passou por cima. E bateu de lado e empurrou ele para dentro. Essa imagem empurrando aqui é interessante, né? Ele não faz isso, não. Ele costuma dar perda de visão, não tenha dúvida. É bem pior. É bem pior. Não, eu já peguei paciente com meningioma de crinoide anterior com STL, né? Chega a STL, por muito tempo, rodando, procurando o que é. Aí você vai ver o meningioma de Bart, confirma aí, o acesso cirúrgico. Normalmente não é transfenoidal. Não. Esse aí... Craniotomia. Craniotomia, foi por cima. Foi por cima. Para retirar isso aqui, não dá, não. Isso aqui foi por cima. Fez uma craniotomia. Muito bom. O Traube já falava, em 1980, tá? A palidez da rima neuroretiniana, fez um trabalho, tá? É 94% específica para escavação não glaucomatosa. Obliteração focal, que são os defeitos localizados, né, na rima neuroretiniana, 87% específica para escavação glaucomatosa. Tá? Então, e outra coisa que é interessante, né, a correlação campo-disco, né, na neuropatia não glaucomatosa, você tem aqueles defeitos de campo, claro, que são mais próximos do meridiano vertical ou centrais, né, e tem uma quantidade desproporcional de perda de campo, né, comparada ao tamanho da escavação. Né? Você não tem aquelas escavações grandes para ter perda de campo. Não, as escavações são até menores e você tem perda de campo muito grande. Né? E, claro, disfunção de nervótico, cores, reflexo, cuidado visual e campo, né? Muito isso bom. Aí. Muito bom, né? Perfeito. Aí quem está de férias perdeu. Não é desculpa, não. Não é desculpa, não. É só pegar o celular e entrar no link lá. Quem não quis ver, só está tomando um drink uma hora dessa. Fala, Romar. O que eu acho de importante aprendizado para mim foi você ver a questão que eu chamei a atenção lá no início. Está muito inconsistente o campo, ou ela está bobeando, ou tem uma doença por trás, não deixando ela fazer o campo direito. Então, assim, me chama a atenção no caso do Batistella, que você vê, ela soube fazer o campo de um olho, né? E não fazia no outro direito. Então, na verdade, eu teria que racionar. Ela faz bem, mas tem alguma coisa que não está deixando ela fazer bem no outro olho. E não acreditar que fosse uma inconsistência de atenção dela, alguma coisa assim, né? Então, isso é muito interessante, essa variação de pensar que tem alguma coisa que está atrapalhando que ela faça o campo visual bem feito, né? Porque senão ele tem a tendência de achar que a variação é que não é nada, né? E, às vezes, alguma coisa que não está deixando. Uma coisa que eu faço, que na parte do glaucoma eu sou contrariado até hoje, é que, para mim, o glaucoma é uma neuropatia óptica com perda de campo, e se a neuropatia óptica estudando mais neuroftalmologia, como eu estou estudando hoje, então você não tem como afirmar um glaucoma de pressão normal sem descartar a parte neurológica. Então, desde sempre, todo paciente com suspeito de glaucoma de pressão normal, eu peço uma ressonância magnética dele, independente do campo. Porque, para mim, o diagnóstico de glaucoma de pressão normal sai tão fora do que é o glaucoma, que é com hipertensão e tudo, ele é tão fora, é tão raro, que eu sempre peço aos meus pacientes, antes de afirmar que é glaucoma de pressão normal, eu tenho que ter uma ressonância do crânio e da órbita dele. Eu tenho esse hábito já há muito tempo. E, às vezes, eu descubro um tumor comprimido, um adenoma. Mas isso é controverso, né, Romar? Não é controverso, é uma opinião minha.
Porque não. o glaucoma de pressão normal, né? mas o glaucoma de pressão normal ele é tão pouco que você vai solicitar ressonância para alguém falar assim, você vai causar um prejuízo financeiro. Não vai, porque é tão pouco que vai bater na sua mão, que esse pouco na minha opinião, vale a pena, porque, por exemplo, um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, uma colega apresentando um caso de glaucoma de pressão normal, e para ela ver que em 6 meses o campo tinha alterado para respeitando a linha do meridiano vertical. Aí que ela foi pedir uma ressonância e estava com tumor. Quer dizer, foi tratado 6 meses com pressão normal. E aí eu falei, olha, eu penso em todo mundo. Eu não penso em todo mundo. Mas nem depois desse caso. Então aí realmente pensa diferente. Mas eu penso assim. E a questão econômica que eles julgam, eu acho que é tão pouco de glaucoma de pressão normal, mas é tão pouco no dia a dia, eu acho que justifica a exclusão, já que é uma neuropatia óptica sem sintoma, e a perda do campo é inespecífica, né? Não tem nada que é tão específico para glaucoma, né? É isso que eu queria falar. Tem um artigo aqui, coloquei para vocês uma referência, tá? Do Ophthalmology de 98, tá? Esse artigo é clássico, é um artigo do Greenfield, que assim, o disco escavado, quem precisa de neuroimagem, tá? É excelente, recomendo a leitura desse artigo aqui por todos vocês. Tem duas lendas da neuroftalmologia. Tem um David Greenfield, que a turma do glaucoma conhece bem, mas tem duas lendas da neuroftalmologia, né? Joel Glaser. O Joel Glaser. Glaser começou a fazer neuroftalmologia em 1600, mais ou menos, não foi? Acho que ele foi fellow do Reut, não foi? Não, tô brincando. Mas não sei se ele foi fellow do Reut. Ele ficou muito tempo no Bascom Palmer, né? E o Norman Schatz também, que é um neuroftalmologista também bem conhecido. Tá? Esse artigo é fantástico. Esse é muito bom. Já li ele, é muito bom. Compartilhe aí no link, Batista. Tá no link aqui. Tá ok. E além disso, o John colocou, eu já salvei aqui, viu, John? Obrigado. Ele colocou, Bart, um pouquinho mais acima, dá uma olhada depois aí, um artigo que é da turma lá de Nova York, do Rich, do Donald Hood. O Gustavo eu conheço bem, o Gustavo fez glaucoma aqui com a gente, né? Bart, você lembra do Gustavo, não lembra? Lembro. Claro. Então, eu lembro do Gustavo falando bastante disso, o Carlos Gustavo, né? Gustavo. E quando ele começou a estudar essa questão dos defeitos maculares no glaucoma. Gostei bastante. Já abri aqui, e é free, hein? É free. O artigo é free. E é uma revisão. Muito bom. Valeu, John. E é grande. Obrigado. Tem um bocado de coisa bacana aqui. Muito bom. Bacana, alguma cara. coisa? Muito bom mesmo. Olha, assim, vocês podem achar que é loucura minha, mas eu prefiro ter esse meningioma aí do que ter glaucoma, hein? Não, mas olha, te contar, cada vez que eu olho a escavação dessa moça, eu ainda fico pensando, será que tem um glaucoma aqui em cima? Não. Será que tem um glaucoma em cima do meningioma? Não, se tem um meningioma, não, é tirando. Não, eu estou falando aqui do meningioma, porque é importante saber que a história natural do meningioma é o seguinte, ele cresce, mas uma hora ele perde o pique. Entendeu? E é uma doença unilateral. Não fiquem achando que ele vai crescer, vai pegar outro nervo. Provavelmente não. E o glaucoma é glaucoma, né? Todo mundo sabe. O resto da vida tem que usar colírio. Então, eu sinceramente acho que essa doença foi, nesse caso, melhor do que glaucoma. Minha opinião. Controvérsia, mas é minha opinião. Beleza. Muito bom. Tá bom, eu preciso só atender os dois. É isso aí. Obrigado. Então, pessoal, mais uma vez, então. Bate, mais alguma coisa? Não, acho que é só isso aí. Obrigado, pessoal. Fred. Obrigado a todo mundo. Excelente, Gustavo. Carol, obrigado. Dorothy, Emiliana, Gilberto, Guilherme, John, Marco, Marina, da Box, Maiara, Romar. Valeu, Romar. Valeu, Tati. Muito bom. Até a próxima, então. Bom final de semana para vocês e até a próxima quinta discussão de caso. Um abraço.